Salve, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de gramática para concurso público. Hoje, daremos início a uma sequência pedagógica formada por várias aulas para tratarmos dois verbos, a classe gramatical de palavras mais difícil da língua portuguesa. Se você passar bem pelos verbos, você passa por qualquer outro conteúdo da língua portuguesa. Assim, por se tratar de uma classe gramatical formada por palavras que apresentam características específicas, propriedades específicas, eu recomendo que você dê uma atenção muito especial a esta sequência didática, que começa hoje. Hoje eu vou apresentar para vocês apenas alguns conceitos operacionais básicos a respeito dos verbos, para você saber como lidar com esse tipo de palavra da língua portuguesa. Portanto, esta primeira aula é uma aula instrumental, em que vocês vão entrar em contato com conceitos operacionais básicos, para você começar a compreender o que é um verbo, como ele funciona dentro da língua, como ele sofre flexões, para, nas aulas seguintes, você ir compreendendo outras questões relacionadas ao verbo na língua portuguesa, em especial a questão da conjugação. Vamos começar pelo basicão. E o basicão é o próprio conceito de verbo. Antes de tudo, você precisa compreender o verbo como sendo mais uma classe gramatical de palavras. E o que são classes gramaticais? São conjuntos de palavras em que se reúnem as palavras que têm sempre o mesmo papel, a mesma função. Você já aprendeu a classe dos substantivos e viu que os substantivos são palavras que servem sempre para dar nome. Você aprendeu a classe dos adjetivos e viu que os adjetivos são palavras que servem para modificar um substantivo. Da mesma forma, o verbo constitui mais uma classe gramatical de palavras, formada por palavras que terão sempre o mesmo papel, sempre a mesma função. E que função será essa? Expressa pelo verbo. O verbo é uma palavra variável, uma vez que ela sofre vários tipos de flexão, que nós utilizamos para exprimir um acontecimento, um estado ou uma mudança de estado na linha do tempo. E este é o melhor jeito de você compreender o verbo, não só na língua portuguesa, mas nas línguas de modo geral. O verbo é uma palavra que está intimamente relacionada à ideia de tempo, ao que acontece na linha do tempo, no presente, no passado ou no futuro. Então a ideia inicial é esta: o verbo é uma palavra que expressa um acontecimento, um estado ou uma mudança de estado na linha do tempo, no presente, no passado ou no futuro. Então, diante de uma frase como "o professor aplica a prova", observe que a palavra aplica está sendo empregada para exprimir um acontecimento, uma ação que se realiza no momento em que se fala, no presente. Se eu dissesse "o professor aplicou a prova", a mesma palavra sofreu uma variação para exprimir que a ação de aplicar agora aconteceu no passado. E caso eu dissesse "o professor aplicará a prova", a mesma palavra sofreu outra variação, um outro tipo de flexão, para exprimir uma ação que só vai acontecer no futuro. Quando se diz "chove muito agora", observe que a palavra chove expressa um acontecimento, um fenômeno natural que se realiza no presente, no momento em que se fala. Se eu dissesse "choveu muito ontem", a mesma palavra sofreu uma variação, uma flexão, para indicar que a ação realizada pelo verbo aconteceu no passado. E se eu disser "choverá pela noite", a mesma palavra sofreu uma flexão para indicar que o acontecimento ainda será realizado. Logo, estas palavras destacadas são verbos, uma vez que elas expressam um acontecimento, acontecimento este que pode ser uma ação ou um fenômeno natural dentro da linha do tempo, no presente, no passado ou no futuro. Mas o verbo pode exprimir também um estado. Tome como exemplo a frase "eu estou cansado". A palavra estou foi flexionada para indicar um estado no tempo presente. Se eu dissesse "eu estava cansado", a mesma palavra sofreu uma variação para indicar que o estado aconteceu no passado. E se eu dissesse "eu estarei cansado", a mesma forma verbal expressa um estado que ainda vai ser construído, um estado que ainda vai ser realizado. Assim, além de exprimir um acontecimento, ação,
ou fenômeno natural, o verbo serve para exprimir também um estado. Na verdade, o verbo ajuda a compor com o adjetivo um estado, introduz essa noção de estado na construção sintática de uma frase. E, além disso, o verbo pode exprimir também uma mudança de estado. Quando se diz, ela fica feliz. Observe a palavra fica. Qual é o efeito de sentido que essa palavra constrói? Ela fica feliz. Nós podemos deduzir um estado inicial em que ela não está feliz. Assim, acontece alguma coisa e ela fica feliz. Então, a palavra fica está indicando uma mudança de estado e, por isso, funciona como verbo, uma vez que indica uma mudança de estado que se realiza dentro de um tempo específico, que é o presente. Se eu dissesse, ela ficara feliz, preste atenção nesta palavra, ela não tem acento, então nós devemos lê-la como ficara, que equivale a um tinha ficado. Observe que a palavra ficara expressa uma mudança de estado que aconteceu no passado. E quando eu digo, ela ficará feliz, a palavra ficará indica uma mudança de estado que ainda será realizada. Então eu vou repetir. O verbo é uma palavra que pode exprimir um acontecimento, um estado ou uma mudança de estado dentro da linha do tempo, no presente, no passado ou no futuro. Observe que estes verbos que estão destacados no quadro estão todos em uma forma específica, que nós chamamos de forma conjugada. São verbos que foram conjugados para exprimir um acontecimento, um estado ou uma mudança de estado no presente, no passado ou no futuro. Porém, nem sempre o verbo está na construção sintática de um enunciado na sua forma conjugada. Às vezes, ele aparece em outras formas, com outras formas, que nós chamamos de infinitivo, gerúndio e particípio. Dessa forma, antes de prosseguirmos, para nós aprendermos a identificar o verbo em uma análise morfológica, nós precisamos partir do princípio de que o verbo pode assumir diferentes formas. Dentre essas formas, nós reconhecemos, de um lado, as formas nominais, que são as formas de infinitivo, gerúndio e particípio, e as formas conjugadas, que são aquelas que estão flexionadas, variadas, modificadas, para que o verbo exprima diferentes noções gramaticais, como as noções de tempo, modo, número e pessoa. Então, a primeira informação que eu preciso que vocês guardem é esta. Os verbos podem assumir, basicamente, dois conjuntos de formas. Nós temos, de um lado, as formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio e particípio, e, de outro, as formas conjugadas. Vamos falar sobre as propriedades de cada uma delas, uma de cada vez. Como você pode observar por este esquema, as formas conjugadas são aquelas que necessariamente exprimem as noções de tempo, modo, número e pessoa. Porém, as formas nominais do verbo são aquelas que não sofrem flexão e, por isso, não exprimem noções de tempo, modo, número e pessoa. São formas do verbo que não terão flexão em tempo, modo, número e pessoa, com exceção do infinitivo. Existem dois tipos de infinitivo, o infinitivo impessoal e o infinitivo pessoal. O infinitivo pessoal sofre flexão e nós vamos tratar desse tipo de infinitivo futuramente. Mas o infinitivo impessoal, ele não sofre nenhum tipo de flexão em tempo, modo, número e pessoa. Então, em linhas gerais, as formas nominais do verbo, como vocês estão vendo aqui, são aquelas que não apresentam nenhum tipo de flexão em tempo, modo, número e pessoa, diferentemente das formas conjugadas, que terão essa flexão em tempo, modo, número e pessoa. Como você viu no quadro anterior, são três as formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. Por enquanto, eu vou tratar apenas do infinitivo impessoal, que é exatamente esse infinitivo que não sofre flexão e constitui uma forma nominal do verbo. Como nós vamos reconhecer o verbo em cada uma dessas formas nominais? O que você deverá observar? Basicamente, a terminação do verbo. Um verbo no infinitivo vai sempre terminar em R. E esse verbo, na forma nominal de infinitivo, servirá simplesmente para expressar o próprio acontecimento realizado pelo verbo. E há uma outra informação importante. O infinitivo foi a forma que os nossos dicionários encontraram
para entrar com o verbo no dicionário. Então, estas são as informações que você precisa ter para reconhecer um verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo vai terminar em R e ele serve, o verbo no infinitivo serve para expressar o próprio acontecimento. E vai ser a forma que nós vamos encontrar lá no dicionário. Então, se nós tomarmos como base palavras como cantar, correr, partir, sorrir, vocês podem perceber que todas elas estão na forma de infinitivo, uma vez que terminam em R. Por outro lado, o gerúndio será uma forma nominal do verbo em que o verbo vai se apresentar com a terminação NDO. E para que nós utilizamos o gerúndio? Para exprimir uma ação não finalizada, mas uma ação prolongada no tempo. O gerúndio apresenta sempre um valor durativo, um valor continuativo. Assim, quando eu digo cantando, correndo, sorrindo, nós deduzimos que as ações realizadas pelo verbo acontecem de maneira progressiva, de maneira continuativa, o que caracteriza o verbo na forma de gerúndio. Veja, vou repetir. No infinitivo, o verbo termina em R e no gerúndio, o verbo vai terminar sempre em NDO. Basta trocar a terminação R de infinitivo pela terminação NDO de gerúndio que você vai chegar ao gerúndio. E o particípio é aquela forma verbal terminada sempre em DO que vai indicar uma ação finalizada, uma ação terminada no tempo. O particípio necessariamente nos traz esse valor de conclusão da ação verbal. O particípio irá sempre expressar a conclusão da ação realizada pelo verbo. Então, estas mesmas formas verbais, no particípio, assumiriam as formas cantado, corrido e sorrido. Então, guarda isso. Para você reconhecer se um verbo está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, você vai olhar para a terminação do verbo. Se o verbo terminar em R, ele está no infinitivo impessoal. Se o verbo terminar em NDO, ele está no gerúndio, para indicar uma ação progressiva, durativa, continuativa. E se o verbo terminar em DO, ele estará na forma de particípio, para indicar uma ação finalizada, uma ação terminada na linha do tempo. Por outro lado, as formas flexionadas, as formas conjugadas, são aquelas que apresentam alguma flexão, apresentam alguma modificação daquela forma básica de infinitivo que está lá no dicionário, para que o verbo exprima noções como tempo, modo, número e pessoa. Então tome como exemplo a frase: meus alunos estudam muito. Observe que nós não utilizamos aqui a forma verbal estudar como está lá no dicionário. Nós pegamos a palavra estudar e a flexionamos para que, neste contexto, ela exprimisse diferentes noções gramaticais. Por meio da forma verbal conjugada estudam, nós conseguimos deduzir a pessoa de quem se fala. Estudam, eles, meus alunos. Portanto, a forma verbal estudam foi flexionada para exprimir uma pessoa gramatical, a terceira pessoa, a pessoa de quem se fala. Além disso, quando eu digo estudam, qual é o efeito de sentido que se cria? É apenas uma pessoa ou mais de uma? Mais de uma. Então nós conseguimos deduzir também uma noção de número, número plural. Além disso, quando se diz estudam, meus alunos estudam muito, a forma verbal está conjugada para exprimir uma ação que acontece no momento em que se fala, no presente. E uma última característica, quando eu digo meus alunos estudam muito, a ação verbal certamente se realiza no presente. Isso é característica de um modo verbal chamado de modo indicativo. E a partir desta análise morfológica que você acabou de fazer comigo, nós chegamos à conclusão de que o verbo estudar, que está lá no dicionário bonitinho no infinitivo, neste contexto foi flexionado para exprimir a terceira pessoa do plural do presente do indicativo. É exatamente esse tipo de conhecimento sobre as formas conjugadas do verbo que nós precisamos construir. Mais um exemplo. Espero que tu sejas feliz. Nesta frase nós temos duas formas verbais, espero e sejas, mas nós vamos analisar apenas sejas. Pensa da seguinte maneira: se você for ao dicionário buscar esta forma sejas, você não vai encontrar.
porque lá no dicionário este verbo vai estar na forma de infinitivo, ser. E o que nós fazemos na comunicação, na construção de uma frase? Nós pegamos o verbo na sua forma de infinitivo e o flexionamos para que ele possa exprimir as noções gramaticais de tempo, modo, número e pessoa. E foi exatamente o que aconteceu aqui. A palavra sejas é o verbo ser flexionado para que fique expressa a pessoa gramatical realizada esse verbo, que é a pessoa gramatical que está expressa no próprio contexto, tu, a segunda pessoa. Então, sejas é o verbo ser flexionado na segunda pessoa. Quando eu digo tu sejas, quantas pessoas serão? Apenas uma, tu. Então, o verbo está flexionado em um número, que é um número singular. Mais ainda, quando eu digo espero que tu sejas muito feliz, eu estou fazendo um desejo de uma realização, seja no presente. Então, o verbo ser, neste contexto, foi conjugado no presente. E uma última observação. Observe que, quando se diz espero que tu sejas muito feliz, é certo que tu serás muito feliz? Pode ser que tu sejas feliz, mas pode ser que tu também não sejas feliz. Observe que o verbo ser, neste contexto, foi flexionado para exprimir uma possibilidade de realização e não mais uma certeza, o que faz com que este verbo seja considerado na sua forma de subjuntivo, que é um outro modo verbal, diferente do indicativo. Enquanto o indicativo expressa a certeza, o subjuntivo expressa apenas uma possibilidade de realização. Em aulas futuras, nós vamos falar melhor sobre essa diferença entre indicativo e subjuntivo. Então, fazendo a análise morfológica, nós chegamos à conclusão de que o verbo ser, neste contexto, foi flexionado na segunda pessoa do singular, do presente e do subjuntivo. Então, turma, nesta primeira aula de considerações gerais, eu preciso que vocês compreendam que o verbo pode assumir uma forma nominal, infinitivo, gerúndio ou particípio, como pode assumir também as formas flexionadas, as formas conjugadas. Então, não perca de vista este princípio sobre o verbo. O verbo é uma palavra que sofre flexão. Essa flexão acontece para que o verbo exprima estas noções gramaticais que vocês estão vendo aqui. Pessoa, número, modo e tempo. Quais são as pessoas gramaticais do verbo? As mesmas pessoas gramaticais do pronome. Primeira pessoa, quem fala, segunda pessoa, com quem se fala, e terceira pessoa, de quem se fala. Quais são os números? Os mesmos de sempre. Singular, se a referência for apenas a um, ou plural, se a referência for a mais de um. Quais são os modos verbais que nós temos na língua portuguesa? O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. E os tempos verbais? Basicamente, presente, passado e futuro. Passado é a mesma coisa que pretérito. A nossa próxima aula vai tratar exatamente sobre os tempos e os modos verbais. E lá na próxima aula vocês vão compreender melhor como esses modos verbais e os tempos verbais se realizam dentro da língua portuguesa. Por enquanto, eu só preciso que você fique com esse quadro teórico, de que os verbos sofrem flexão para exprimir pessoa, número, modo e tempo. Apenas isso por enquanto. Bom, uma outra informação importante que você precisa carregar desta primeira aula é a questão relacionada à estrutura do verbo. Eu sei que nós vamos estudar melhor estrutura e formação de palavras futuramente, nas aulas sobre estrutura e formação de palavras. Mas, nesse primeiro momento, eu preciso que você veja o verbo como sendo uma palavra que apresenta, basicamente, 3 elementos formadores. Que elementos são esses? O verbo terá um radical, uma vogal temática e terminações, que nós chamamos propriamente de desinências dentro da gramática. Então, eu preciso, até para você compreender os próximos itens com os quais nós vamos trabalhar, que você perceba que uma forma verbal vai ter sempre o radical, a vogal temática e desinências, que vão indicar diferentes noções gramaticais. As desinências são aqueles finaizinhos do verbo que servem para indicar as noções gramaticais de tempo, modo, número e pessoa.
A vogal temática é um elemento do verbo que nos permite reconhecer a que conjugação, a que modelo, a que paradigma de conjugação o verbo pertence. E o radical é o restante da forma verbal, depois que nós eliminamos as desinências e a vogal temática. Tome como exemplo a forma verbal estudar no infinitivo, só para começarmos a análise. Primeira pergunta: como você identifica que este verbo está no infinitivo? Você sabe que estudar está no infinitivo graças a este R. Então, este R que traz uma informação gramatical, que me diz que ele é um verbo na forma de infinitivo, constitui uma desinência, que nós chamamos de desinência de infinitivo. Observe que esta vogal, que vem imediatamente antes da desinência de infinitivo, é a nossa vogal temática. Por meio dela, eu sei que este verbo estudar pertence a um modelo de conjugação verbal, que é a primeira conjugação. Assim, tirando a desinência, tirando a vogal temática, o restante da forma verbal constitui o radical. Agora, se o verbo estivesse no gerúndio, estudando, como você reconhece que aqui está o gerúndio? Graças à terminação NDO. Então, esta terminação NDO, que indica uma forma nominal do verbo, que nos traz essa informação gramatical, constitui a desinência verbal. Observe que antes da desinência de gerúndio, aparece a mesma vogal, que é a nossa vogal temática, e o restante constitui o radical. Se nós pegarmos o mesmo verbo no particípio, estudado, como você sabe que ele está no particípio? Graças à terminação DO, que constitui a desinência de particípio. A vogal que vem imediatamente antes da desinência é a vogal temática, e o restante é o radical. Se você pegar esse verbo agora numa forma conjugada, pensemos em estudamos. Presta atenção na estrutura da palavra estudamos. Quando se diz estudamos, nós conseguimos reconhecer, a partir de uma parte deste verbo, qual é a pessoa gramatical que fala. Estudamos. Quem estuda? Nós. Como nós conseguimos fazer essa recuperação? Graças à terminação -os, que é uma desinência que nós aprenderemos futuramente como desinência de número e pessoa. Desinência número pessoal. Por meio da desinência -os, nós reconhecemos que a pessoa gramatical é o nós, primeira pessoa do plural. O que vem antes da desinência é a vogal temática e o restante, o radical. Agora, se o verbo estivesse conjugado como estudaremos, nós temos aqui duas desinências. A desinência -os, que indica nós, primeira pessoa do plural, é uma desinência número pessoal, e este que está vindo antes do -os é uma desinência modo temporal. Quando se diz estudaremos, nós deduzimos que a ação de estudar ainda vai acontecer certamente no futuro. Então nós recuperamos as ideias de modo e tempo verbal. É o que nós chamamos de desinência modo temporal. Observe que antes dessas duas desinências aparece a mesma vogal, a vogal temática A, e o restante é o radical. E aí, turma, eu preciso que você preste muita atenção agora. Esta vogalzinha, que nós chamamos de vogal temática, tem um papel importantíssimo para a questão da conjugação verbal. A vogal temática é um elemento que inclui um verbo num modelo, num paradigma específico de conjugação, que a gente chama de conjugação verbal. Na língua portuguesa, nós temos 3 conjugações, a primeira, a segunda e a terceira, e a vogal temática inclui o verbo na sua respectiva conjugação. Vejamos agora o que a nossa gramática chama de paradigmas de conjugação verbal. Os paradigmas de conjugação verbal nada mais são do que modelos pré-definidos de conjugação dos verbos regulares, aqueles verbos que apresentam sempre a mesma estrutura de radical. Já já eu vou explicar a diferença entre verbo regular e verbo irregular. Então nós vamos entender, em linhas gerais, um modelo de conjugação como sendo uma forma, um paradigma prefixado sobre como nós devemos conjugar os verbos regulares dentro da língua portuguesa. No nosso idioma existem 3 conjugações. A primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação. Entendam cada uma destas conjugações
como modelos pré-definidos sobre como nós devemos conjugar um verbo na língua portuguesa. E aí, como nós vamos saber se um verbo específico pertence à primeira, à segunda ou à terceira conjugação? Graças àquele elemento formador que eu acabei de explicar para você, a vogal temática. Será por meio da vogal temática que nós vamos saber se um verbo pertence à primeira, segunda ou à terceira conjugação. Então, o que eu sugiro para você? Você vai sempre pegar o verbo na forma de infinitivo, olhar para a vogal que vem antes da desinência de infinitivo e, dependendo da vogal, você vai enquadrar o verbo em cada uma destas conjugações. Dessa forma, um verbo de primeira conjugação será aquele que terá como vogal temática a vogal A, como é o caso dos verbos cantar, falar, estudar. É só olhar para a vogal que vem antes da desinência de infinitivo. Sendo a vogal temática o A, isso indica que o verbo pertence à primeira conjugação. O verbo pertencerá à segunda conjugação se a vogal temática for E, como é o caso dos verbos vender, correr e aprender. E o verbo pertencerá à terceira conjugação se a vogal temática for I, como é o caso de abrir, provir e partir. Então veja que a operação é muito simples. É só olhar para a vogal temática. Se a vogal temática for A, o verbo é de primeira. Se a vogal temática for E, o verbo é de segunda. E se a vogal temática for I, o verbo é de terceira. Essa noção pode, por enquanto, não parecer muito útil para você. Mas quando nós entrarmos lá na conjugação verbal, você vai ver como é importante saber a que conjugação o verbo pertence. Porque se você não fizer isso, você vai trocar todas as terminações na hora do processo de conjugação. No momento certo, você vai perceber como a coisa funciona na prática. Bem, a partir daqui, nós podemos avançar um pouquinho mais para compreender a diferença entre os verbos regulares e os verbos irregulares. O que nós chamamos em gramática de verbos regulares são aqueles que não sofrem nenhum tipo de alteração, nenhuma modificação, nem na forma do radical, nem nas suas desinências. As desinências próprias, típicas do paradigma, do modelo de conjugação, não sofrem nunca nenhuma variação. Já os verbos irregulares são aqueles que sofrem alguma modificação, ou na forma do radical, ou nas desinências, como você vai perceber pelos exemplos que nós vamos avaliar. Leve em consideração o verbo correr. Se você tirar a desinência de infinitivo R, se você tirar a vogal temática E, que inclui esse verbo na segunda conjugação, o restante é o radical. E quando nós conjugamos este verbo, por exemplo, no pretérito perfeito do indicativo, ele fica exatamente assim. Eu corri, tu correste, ele correu. Nós corremos, vós correstes, eles correram. Observe que o radical não sofreu nenhuma alteração. E estas terminações, que são próprias do pretérito perfeito no indicativo, são as mesmas terminações previstas no modelo de conjugação dos verbos de segunda conjugação, como é o caso do verbo correr. As terminações não sofreram também nenhuma alteração. Agora, pega o verbo poder. Tirando a desinência de infinitivo e tirando a vogal temática, ficamos com o radical, pode. E quando nós fazemos a conjugação deste verbo, que também é de segunda conjugação, no pretérito perfeito do indicativo, olha o que acontece. Eu pude, tu pudeste, ele pôde. Nós pudemos, vós pudestes, eles puderam. Veja que entre os radicais houve uma modificação. E observe as terminações. Veja que no caso da primeira pessoa e da terceira pessoa do singular, não é mais aquela terminação prevista dentro do modelo de conjugação dos verbos de segunda. Houve uma alteração também das desinências. Então, turma, guarde isto. Um verbo regular é aquele que não sofre nenhum tipo de alteração no radical, nem nas terminações previstas em cada modelo de conjugação. Por outro lado, os verbos irregulares são aqueles que sofrem modificação do radical, podendo sofrer também modificação nas desinências. Aquelas desinências que estão previstas dentro do paradigma, dentro do modelo de conjugação, podem sofrer também alguma alteração na conjugação de um verbo irregular. No decorrer do nosso curso, nós vamos aprender, primeiro,
a conjugar os verbos regulares, que é a coisa mais fácil que existe, para, em seguida, aprender a conjugar os verbos irregulares, que já dá um pouquinho mais de trabalho. Aí depois nós vamos estudar outros tipos de verbo, como é o caso dos verbos defectivos, dos verbos anômalos, que eu vou explicar já para vocês nesta primeira aula, para você já ir para as próximas aulas sabendo o que é verbo regular, o que é verbo irregular, o que é um verbo defectivo, o que é um verbo anômalo e o que é um verbo abundante. Vejamos o que seriam os verbos anômalos. Antes de tudo, considere a palavra anômalo. O que você entende por anômalo? É tudo aquilo que apresenta uma anomalia, ou seja, uma forte irregularidade, uma fuga total do padrão. Desse modo, nós vamos entender um verbo anômalo como sendo um verbo que apresenta uma forte irregularidade. E isso diferencia o verbo anômalo do verbo irregular. O verbo irregular tem leves variações na forma do radical e nas suas desinências. Já um verbo anômalo é aquele que tem uma profunda irregularidade. Há inúmeras alterações na forma do radical e na forma das desinências. Por exemplo, quando nós vamos conjugar o verbo ir, em 3 tempos verbais como estes que vocês estão vendo aqui: presente, pretérito perfeito e futuro do presente do indicativo. Observe o que vai acontecer com esta forma verbal. No presente do indicativo, nós conjugamos dizendo eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides e eles vão. Observe que dentro da própria conjugação, no presente, já há uma variação do radical. Quando nós vamos conjugar o mesmo verbo no pretérito perfeito, muda a estrutura toda. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. E quando nós vamos conjugar no futuro, muda mais uma vez. Eu irei, tu irás, ele irá. Nós iremos, vós ireis, eles irão. Isso torna o verbo ir, na nossa gramática, como um verbo anômalo. A nossa gramática o interpreta como anômalo, como um verbo que apresenta uma anomalia, porque a irregularidade dele é extrema. A irregularidade dele vai além daquela que se espera para um verbo regular. Outro verbo anômalo da língua portuguesa que dá um trabalho do cão para aprendermos é o verbo ser. Quando nós conjugamos este verbo no presente, no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito do indicativo, fica assim: no presente, eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Vejam que dentro da própria conjugação do presente já há uma alteração do radical. Quando nós vamos conjugar no pretérito perfeito, eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. E quando nós conjugamos o verbo ser no pretérito perfeito, o radical, a estrutura da palavra muda completamente. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós éreis, eles eram. É por essa razão que a nossa gramática interpreta o verbo ser também como um verbo anômalo, uma vez que a irregularidade dele vai além daquela esperada para os verbos irregulares. Para efeitos de concurso, o que eu sugiro a vocês? Que vocês estudem, que vocês deem uma atenção especial à aula futura, em que nós vamos aprender a conjugar os seguintes verbos anômalos: estar, haver, ser, ter, ir, vir e por. São os verbos considerados anômalos pela nomenclatura gramatical brasileira. São os únicos verbos anômalos da língua portuguesa? Não, existem outros, mas nós vamos aprender a conjugar especificamente estes numa aula própria sobre conjugação de verbos anômalos. Fica tranquilo que nós vamos chegar a esse ponto. Você vai aprender a fazer a conjugação verbal dos verbos regulares, irregulares, anômalos e os demais que nós vamos ver em seguida. Agora, os verbos defectivos. Para você compreender o que são verbos defectivos, olha para a palavra defectivo. Sugere o quê? Defeito. E é exatamente assim que nós compreendemos um verbo defectivo, como sendo um verbo que apresenta defeitos. Como que a nossa gramática interpreta os verbos defectivos? Como sendo aqueles que não apresentam uma conjugação completa, daí a ideia de defeito. Ou seja, um verbo defectivo é aquele que, no processo de conjugação, vai faltar alguma forma,
seja uma forma para uma pessoa gramatical, sejam formas para todo um tempo verbal, seja forma para um modo verbal e assim por diante. Um verbo defectivo é aquele que não apresenta todo o seu processo de conjugação realizado na íntegra. Tomemos como exemplo o verbo abolir, que é um verbo de terceira conjugação. Observe o que acontece com este verbo quando ele é conjugado no presente do indicativo, no presente do subjuntivo e no imperativo afirmativo. No presente do indicativo, fica exatamente desta maneira. Observe que não existe na língua portuguesa a forma para a primeira pessoa do singular. Assim, o falante recorre a outras estruturas. Não existe eu abulo, então ele vai dizer eu vou abolir, eu pretendo abolir. Então, observe que a ausência desta forma já torna o verbo um verbo defectivo, uma vez que ele apresenta uma falha de conjugação. Mais ainda, quando nós temos que conjugar este verbo no presente do subjuntivo, não há nenhuma forma correspondente para ele. Que eu abula, que tu abulas, que ele abula. Essas estruturas, abula, abulas, não existem dentro da língua. O verbo abolir não apresenta conjugação no presente do subjuntivo. E no imperativo, ele apresenta apenas o imperativo correspondente para duas pessoas, o tu e o vós. Então eu tenho como dizer, abole tu ou aboli vós. Mas nós não conseguimos fazer o imperativo para as demais pessoas gramaticais. Então, o verbo defectivo é aquele que apresenta defeito, uma vez que ele não tem todo o seu processo de conjugação completo dentro da língua. Guarda essa informação. A gente vai ter uma aula específica para aprender a conjugar verbos defectivos. Por outro lado, enquanto os verbos defectivos apresentam um defeito por faltar forma de conjugação, os verbos abundantes são o oposto. Eles são abundantes porque eles apresentam mais de uma forma conjugada servindo a mesma função, tendo o mesmo valor, exercendo o mesmo papel. Isso acontece com verbos como construir, que é um verbo de terceira conjugação. Quando conjugamos este verbo no presente do indicativo, ele pode seguir dois modelos diferentes. O verbo construir pode ser conjugado segundo o modelo regular de conjugação dos verbos de terceira, mas ele pode ser conjugado também de forma irregular. E é aí que está o problema, porque aparecem duas formas cumprindo a mesma função, o mesmo papel. Então veja só, quando nós conjugamos o verbo construir no presente do indicativo, eu posso optar pelo modelo regular e o resultado será eu construo, tu construís, ele construi. Nós construímos, vós construís, eles construem. Eu sei que fica muito estranho. Por quê? Porque nós, no Brasil, nós não temos a tendência de conjugar este verbo dentro do modelo regular. Nós preferimos, a nossa opção foi conjugá-lo como irregular quando se trata da segunda e da terceira pessoas do singular e da terceira pessoa do plural. Assim, nós preferimos conjugá-lo como aqui no Brasil. Eu construo, tu constróis, ele constrói. Nós construímos, vós construís, eles constroem. É isso que faz este verbo ser um verbo abundante. Observe que, para a segunda pessoa do singular, ficam duas formas que cumprem o mesmo papel. Para a terceira pessoa do singular, também surgem duas formas cumprindo o mesmo papel. E o mesmo acontece na terceira pessoa do plural. Isso torna o verbo abundante. Essa abundância acontece exatamente pelo fato de o verbo apresentar duas formas cumprindo o mesmo papel, a mesma função linguística. Outro exemplo, o verbo entupir conjugado no presente do indicativo. Nós podemos conjugar este verbo segundo o modelo regular e o resultado será eu entupo, tu entupes, ele entupe. Nós entupimos, vós entupis, eles entupem. Só que para nós brasileiros é muito estranho ouvir isso, porque nós preferimos no Brasil conjugar o mesmo verbo dentro de um modelo irregular. Para nós faz mais sentido ouvir eu entupo, tu entopes,
ele entope. Nós entupimos, vós entupis, eles entopem. Não soa melhor? Então veja que o fato de o verbo, para as mesmas pessoas gramaticais, apresentar duas formas linguísticas cumprindo o mesmo papel, torna este verbo como sendo um verbo abundante. E aí, turma, essa abundância verbal não ocorre apenas na conjugação em si. Ela ocorre, e com mais frequência, inclusive, na formação daquilo que nós chamamos de particípio. A abundância verbal é muito presente na formação do particípio em língua portuguesa. Nós temos verbos que podem formar um particípio regular e um particípio irregular. Por exemplo, o verbo aceitar tem a forma regular correspondente aceitado, que termina em DO, como você aprendeu, é a forma típica de particípio, mas tem as formas irregulares, aceito ou aceite. As duas formas estão corretas. A primeira, irregular, aceito, é mais comum no Brasil. Aceite tende a ser mais utilizado em outros países de língua portuguesa. Expressar tem a forma regular, terminada em DO, expressado, mas tem a forma irregular, expresso. Ganhar tem a forma regular, ganhado, e a irregular, ganho. Isentar tem a forma regular, terminada em DO, isentado, e a forma irregular, isento. É claro que nós não podemos utilizar estes particípios, regular e irregular, da maneira como quisermos. Existem regras para nós utilizarmos o particípio regular e o particípio irregular na construção de um enunciado. E isso nós vamos estudar na aula devida, para não sair colocando nada pela frente e a coisa ficar complicada para vocês. Afinal de contas, o nosso curso é português do zero. É um passo de cada vez, um dia de cada vez. Quase o mesmo lema dos Alcoólicos Anônimos. Um dia de cada vez. Bom, turma, fechamos então a nossa primeira aula acerca dos verbos por aqui, para não ficarem muitos conceitos ao mesmo tempo. Por favor, volte à aula, reveja o conteúdo, tente sistematizar cada uma das noções que trabalhamos nesta aula. São conceitos operacionais sobre o verbo a que eu vou precisar recorrer diversas vezes no decorrer dessa sequência didática. Então, eu preciso que vocês estejam fortalecidos em relação aos conceitos com os quais trabalhamos hoje. E, é claro, se houver alguma dúvida, não deixe de mandar a perguntinha de vocês, seja pela nossa plataforma, seja pelo nosso grupo de WhatsApp. Beleza? Estarei aqui pronto para ajudar vocês a compreender cada vez mais a língua portuguesa. No nosso próximo encontro, eu vou tratar especificamente sobre tempos e modos verbais. Aula importantíssima para vocês começarem a compreender como se faz a conjugação dos verbos na língua portuguesa. Então, espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.